Olá, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós temos a oportunidade ao longo desses dias, especialmente agora, quando ocorrem as congregações gerais, as reuniões dos senhores cardeais, discutindo os temas, verificando aquilo que é o hoje da igreja em vista do futuro e assim perfilando aquele que será o novo pontífice, o sucessor do Papa Bento XVI. Nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar muito de perto os nossos cardeais brasileiros e aqui a gente tem o privilégio de conversar agora com Dom Raimundo Damasceno Assis, presidente da CNBB, que participa dessas congregações e fala com a gente agora. Dom Raimundo, como é que estão acontecendo os trabalhos, uma vez que tivemos aí até o momento 51 conferências, ou seja, 51 intervenções dos senhores cardeais, inclusive do senhor? Certo, nós estamos ainda na fase do pré-conclave, estamos ainda nas congregações gerais, cada vez mais vamos ouvindo nossos irmãos, cardeais. Essas congregações, delas participam os cardeais todos, são convidados. O número de eleitores parece que faltam apenas 2, mas eu creio que um já chegou hoje à tarde, que era o arcebispo de Varsóvia, na Polônia. Falta mais um, que deve estar para chegar também. Creio que com isso completa o número dos eleitores. Sem eles não se pode determinar a data do conclave, do início do conclave. Creio que era isso que o cardeal decano, está aguardando para poder, quem sabe, submeter ao plenário dos cardeais a data de início do conclave. Então nós esperamos que isso não demore muito e para que nós possamos em breve, quem sabe, iniciar o conclave depois de tantas reflexões, de tantas contribuições de nossos irmãos cardeais, nessas congregações gerais. Eu creio que aos poucos a gente vai se definindo, perfilando, digamos assim, o candidato, que será o futuro Papa. Eu creio que no conclave, então, talvez não demore tanto, tenha um tempo breve para a próxima eleição do novo Papa. Dom Raimundo, dentre os debates, as colocações, as partilhas que acontecem entre os senhores, nos vários momentos, especialmente aqueles interpessoais, o que chamou mais atenção, o que tem chamado mais atenção do senhor, assim, que tem sido, no momento, assim, o grande desafio da igreja no presente, que, claro, o novo Papa vai precisar enfrentar, vamos dizer assim? Os desafios são muitos, mas todos eles estão justamente desejando sempre um pastor realmente sábio, um pastor capaz de promover a fé do povo de Deus, um pastor capaz de manter a unidade da fé também, um pastor virtuoso, de muito amor a Jesus Cristo, e aquele que possa realmente dinamizar a igreja na sua missão principal, que é de levar o evangelho a todos os povos, e aquele que é capaz realmente de governar, mas ao mesmo tempo de contar no seu governo, na direção da igreja, com a colaboração do episcopado, com a colaboração da Cúria Romana, enfim, governar, evidentemente, assim dentro de uma forma também de comunhão com o episcopado, com toda a igreja, sem perder a autoridade principal, que é a do Papa, como pastor supremo, como pastor de toda a Igreja Universal e como aquele que sucede a Pedro também aqui como bispo de Roma. De modo que um pastor que seja capaz de diálogo e que é capaz de justamente promover cada vez mais a unidade, a comunhão da igreja nessa diversidade que é também a nossa igreja católica espalhada pelo mundo afora. Tá certo. Com a chegada dos cardeais que estavam faltando e aí completando o número dos 115 cardeais, Dom Raimundo, a previsão de que o anúncio do conclave seja, portanto, para os próximos dias e a previsão do senhor também é que esse conclave seja um pouco mais demorado do que foi o conclave de 2005, quando foi eleito agora emérito Papa Bento XVI? Eu creio que possa ser um pouco mais demorado, mas não muito mais demorado, creio eu também, entende? Eu creio que o número de cardeais não é tão grande, são 115, as congregações estão nos ajudando a fazer o discernimento, e eu creio que o número de cardeais dos eleitores já realmente está se completando, talvez se complete amanhã. Eu creio que com isso o cardeal decano já pode submeter, quem sabe, a decisão do plenário, a data do início do próximo conclave. Tá certo, Dom Raimundo. É possível, dentre tantos desafios, dizer assim, aquele que seria o mais urgente e ao mesmo tempo talvez o mais espinhoso que o novo pontífice terá pela frente juntamente com os cardeais, com os bispos, portanto com a igreja?
É difícil dizer, mas o fundamental é a evangelização. A igreja existe para evangelizar, para anunciar o evangelho. Eu acho que é disso que o nosso povo está sedento. Esta é a missão principal da igreja e, portanto, missão principal, eu diria, do próximo Papa. Claro que ele não fará isso sozinho, fará com a colaboração dos bispos, fará com a colaboração dos sacerdotes, dos religiosos, religiosas, consagrados e de todos os leigos. Mas ele é o animador, o promotor, digamos assim, primeiro do anúncio do Evangelho, da vivência e do anúncio do Evangelho em todo o mundo. Dom Raimundo, uma última questão, por favor. Eu sei que muita gente em casa, e com todo carinho, com todo o amor, claro, quem não gostaria de ter um Papa concidadão, não é, conacional? Nós gostaríamos no Brasil, quem sabe, ter um Papa brasileiro. Os senhores estão aqui e talvez na história essa seja a oportunidade mais real de termos essa possibilidade. Mas o Papa não tem passaporte, né, Dom Raimundo? O Papa não tem país porque acaba sendo um pastor universal da igreja. Nós somos, de fato, todos nós somos cidadãos do mundo, né? E de passagem por este mundo. É claro que o importante não é realmente a origem do Papa, se é de um continente ou de outro. O importante para nós, ele é o Papa. E o Papa para nós significa muito. É a presença do Cristo entre nós, é o cabeça do Colégio dos Bispos, é aquele que é encarregado de promover a unidade da fé do povo de Deus, é aquele que anima, dinamiza, não sozinho, mas com a colaboração de tantas pessoas e de toda a igreja, o anúncio do Evangelho a todos os povos. Mas se vier do nosso continente, da América Latina, do Brasil, evidentemente, será muito bem-vindo e nós nos sentiremos muito honrados e muito felizes. Mas não podemos prever nada com certeza do que poderá acontecer no conclave. E é claro, Dom Raimundo, como eu fiz no outro dia, partilhando com o senhor ao vivo para o Brasil, agora volto a fazê-lo, esse momento ao povo brasileiro que nos acompanha, não somente Brasil, América Latina, Estados Unidos, Portugal, Europa, enfim. O convite nesse momento continua sendo da oração, como o próprio testemunho que os senhores cardeais estão dando. Claro, acabamos de celebrar a missa aqui no Colégio Pio Brasileiro, com todos os alunos do colégio. Também antes da missa ainda estivemos na Basílica São Pedro, rezando o terço, rezando a oração da tarde e fazendo também um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, unido a toda a igreja, aqui do centro de Roma, do centro da cristandade, unida a igreja em todo o mundo, pedindo as luzes do Espírito Santo, para que Deus nos mande um pastor segundo a sua vontade, segundo o seu desígnio, para o bem de toda a igreja, para o bem de toda a humanidade. Tá certo, Dom Raimundo, muito obrigado. E a você que esteve conosco, fique atento à nossa programação, porque a Canção Nova quer levar até você todos os detalhes, mas com esta ética, com essa coerência, para que você possa acompanhar conosco esse momento histórico, esse momento belo, esse momento orante, e assim acompanharmos então a eleição do novo Sumo Pontífice. É a Canção Nova, você mais perto do Papa.